uma das comidas essenciais de Pessah é a matzá. Já que a gente não pode comer pão fermentado, a gente come ela que não tem o fermento. Agora, tem, claro, como sempre, muitos significados cabalísticos por trás deste alimento, e é o que a gente vai ver no Zohar de hoje. Eu sou Yair Alon e esse é o Zohar Diário. Essa semana não estamos lendo nenhuma porção da Torá, estamos celebrando a festa de Pessah, então usando isso como pretexto para discutir um pouquinho da simbologia cabalística do evento. Bom, a matzá, para quem não conhece, é um pão chamado de ázimo em português. Ele é um pão muito simples, né? Um pão que não fermenta. Então ele é basicamente farinha e água. E o grande segredo, né, da matzá é justamente então não deixar ele fermentar, porque se você deixar ele no forno por mais tempo, ele vai fermentar como qualquer outra massa. Então a gente tem durante o Seder 3 matzot, é o plural de matzá, que são postos diante de nós. A simbologia comum, né, o literal, diz para nós que cada matzá simboliza um dos grupos de Israel. Cohen, o sacerdote, Levi, os levitas, e Israel, o resto do povo. Mas também existe um significado um pouquinho mais profundo pela Kabbalah, que é o seguinte. As 3 matzot simbolizam as firot de Chokhmah, Binah e Dat. Tem uma sfirá que surge quando Chokhmah e Binah estão em união, né, trabalhando em equilíbrio, aí surge Dat. Então, a gente tem essas 3 matzot para simbolizar um nível mais elevado que a gente quer atingir, que aliás todo o ritual de Pessah é para isso, né, para a gente chegar num nível mais elevado. Bom, e de onde que a gente sabe disso, né, que as matzot representam isso? Existe um segredo, um código cabalístico secreto, que eu vou revelar para vocês agora, que é muito usado na Kabbalah e na Bíblia para falar de coisas ocultas, né? Então você fala de uma coisa, mas querendo falar de outra. O que significa isso? O código se chama Atbash. O que é Atbash? É assim, eu pego a primeira letra do alfabeto hebraico e faço ela virar a última. Aí eu pego a segunda letra e faço virar a penúltima, e assim por diante. Então eu chamo de Atbash por quê? Porque a primeira letra é Aleph e a última é Taf. Então o Aleph vira Taf, e Bash porque a segunda é Bet, a penúltima é Shin, o Bet vira Shin, né? E por aí vai. Então, se eu pegar esse código Atbash e aplicar na palavra matzah, o Mem vira Yud, Yud Tzadik vira Rei. E Yud Rei a gente sabe que é um dos nomes de Deus, né? Yah, e mais especificamente Chokhmah e Binah, como eu falei. Então a gente sabe que a matzah está secretamente aludindo a Chokhmah e Binah. Aí você vai falar assim, bom, tá bom, mas matzah tem 3 letras, né? Mem, Tzadik, tem um rei depois. E esse rei? Esse rei, a Kabbalah ensina que ela representa Malchut, o nosso mundo físico. Então, o que nós estamos fazendo ao comer a matzah é unir o nosso mundo com Chokhmah e Binah. Mas, se você também sabe ainda um pouquinho mais de Kabbalah, você vai falar, bom, mas tem um estágio aí que está faltando, né? No meio dessas firot, entre essas firot, tem as famosas 6 de Tzeirampim. E aí, como é que eu conecto com essas? Bom, e aí tem um segredinho mais, então, para eu passar para vocês. Na verdade, existem 2 tipos de matzah. Existe a matzah normal, que você compra no mercado, realmente ela chama matzah assim, matzah. E existe uma matzah que se chama matzah shmura. O que é a matzah shmura? A matzah shmura ela tem um cuidado especial no seu preparo. Além da matzah normal, né, que a gente olha para que ela não fermente, ela fica no forno o tempo certinho para não fermentar. A matzah shmura ela é vigiada desde o momento que o trigo é colhido para fazer. Então você tem alguém acompanhando todo o processo, desde que o trigo é pego, colhido, posto assim de lado, até fazer a matzah. Então você sabe que trigo que vai gerar qual matzah. E o trigo é olhado para quê? Porque se o trigo for posto, por exemplo, num lugar meio quente e úmido, vamos supor que põe numa cozinha, né, na padaria, e tem alguma umidade, ele pode já começar a ter algum fermento, né? Apesar de eu ainda não ter começado a bater a massa ou fazer a massa. Então, para evitar isso, essa matzah é olhada desde os primeiros estágios. É como se ela fosse um pouco mais rigorosa no sentido de fermentação, né? Eu tenho certeza que não tem nenhum.
Então essa Matzah Shmurah, ela representa o nível de Tzeir Anpin. Quando a gente come uma matzah normal, tudo bem, a gente está conectando as três, mas a matzah shmurah ainda acrescenta esse nível. É por isso que algumas pessoas preferem usar a matzah shmurah nas suas jantas. Pelo menos às vezes na primeira noite de Pesach, né? Depois às vezes elas usam outras, mas é legal usar essa shmurah. Eu quando faço meu seder, né, e convido alunos, eu geralmente uso a shmurah por causa desse fator. E aí então, resumo da história, o que a gente está fazendo? Conectando a árvore da vida bonitinho, né? A gente tem então Hormá, Binah, as 6 firot de Seir Anpin, que foram o vigiar do trigo até a matzah ser feita, e conectando aqui com o nosso mundo, Malchut, onde a gente está comendo e celebrando Pesach. Um bom dia a todos e tudo de bom.